Olá a todos, sejam bem-vindos a mais essa aula da disciplina de cálculo numérico. Nessa aula iremos discutir o conceito de interpolação quadrática. Nós havíamos discutido de forma geral o conceito de interpolação, vimos o caso da interpolação linear e, dando continuidade na nossa disciplina, vamos ver agora a interpolação quadrática. Bom, a interpolação, ela usa um polinômio para poder aproximar, né, por uma função, um conjunto de dados amostrados, uma função tabelada, etc. Então, nós vimos na última aula que, quando nós temos dois dados amostrados, né, ou uma função tabelada com dois valores, então a gente pode usar uma interpolação linear. E agora nós veremos que quando nós tivermos três dados amostrados, a gente pode usar uma interpolação polinomial, tá certo? E reforçando aqui mais uma vez que o grau do polinômio interpolador vai ser sempre 1 a menos da quantidade de dados amostrados, tá certo? Então, para a interpolação quadrática, a gente vai precisar de 3 dados, certo? Bom, então, deixa eu passar para o tablet aqui, acho que vai ficar melhor. Tablet. Então, a situação é a seguinte, pessoal. Vamos lá, interpolação quadrática. Vou ajustar aqui o tamanho. Então, interpolação quadrática. Então, a situação é a seguinte. A gente tem três dados, que eu vou chamar de x0, x0, y0, x1, y1, x2, y2, certo? A gente pode visualizar isso graficamente, plotar esses gráficos, né? Ou melhor dizendo, plotar os pontos. Então, imagina que a situação seja essa. x0, y0, x1, y1 e x2, y2. Então, tem esses três pontos e vamos supor que existe a função, né, que está modelando o comportamento dessas duas variáveis, né, a variável x e a variável y. Na teoria existe, né? Então, pode ser população ao longo dos anos, quantidade de carbono na atmosfera ao longo dos anos, nível de oxigênio em função da distância, etc., né? Então, existe na teoria essa função. Então, vou fazer aqui, ó, mais ou menos alguma coisa assim. Não sei como que ela é exatamente. Vamos supor que seja isso. Essa é a função verdadeira, que eu não tenho. E aí, eu tenho um valor x barra entre os extremos aqui, né, da variável independente, e eu quero calcular um valor aproximado para essa função. Então, vamos supor, eu tenho os dados da população de Belo Horizonte, né, de 1950, 1960 e 1970.
e eu quero estimar qual que era a população em 1965. Então, o que a gente pode fazer? Qual que vai ser a ideia? Usando esses 3 pontos, a gente vai ajustar esses 3 pontos por uma função quadrática, um polinômio do segundo grau. Então, vai ser alguma coisa mais ou menos assim, pessoal. Mais ou menos assim. Não sei se eu consigo desenhar aqui mais ou menos. Beleza? Então, tem aqui y igual a um polinômio do segundo grau. E aí, o que a gente vai fazer para ajustar? Né? Eu vou usar para obter uma estimativa do valor de f, seria o valor verdadeiro, f de x barra, eu vou aproximar pelo polinômio, certo? Pelo polinômio, P2 de x barra, certo? Então, eu vou aproximar por P2 de x barra, pelo polinômio que passa por esses 3 pontos, beleza? Então, essa é a ideia. E é claro que sempre quando a gente faz isso, né, é claro que sempre quando a gente faz isso, a gente comete um erro, né? Seria o erro de truncamento. A gente já comentou lá na aula passada. E aí a gente vai, então, aproximar esses pontos por um polinômio de grau 2, vai interpolar, seria o termo correto, né? Esses pontos por um polinômio de grau 2 e, posteriormente, avaliar o erro que se comete nessa interpolação. Tá certo, pessoal? Então, bora lá. Então, percebam que quando eu faço a interpolação, a propriedade da interpolação é que o polinômio interpolador, ele passa exatamente pelos pontos, pelos dados discretos. Tá certo? Então, isso significa dizer que P2 de x0 é quanto? Y0. Assim como P2 de x1 é y1 e P2 de x2 é y2, certo? Então, usando esse fato, eu vou conseguir calcular, determinar qual é o polinômio de grau 2. De que forma? Vamos lá. Um polinômio de grau 2, qual que é a cara genérica dele? Não é A0 mais A1x mais A2x ao quadrado? Né? Com A0, A1 e A2 números reais? Então, basta eu vou ter determinado o polinômio interpolador se eu determinar quem são essas constantes, A0, A1 e A2, ou quem são esses coeficientes do polinômio. Então, para determinar esses coeficientes, eu vou usar esse sistema de equações, porque são 3 coeficientes que eu preciso determinar, portanto, são 3 incógnitas, e a equação que eu circulei vai me resultar em 3 equações. Então, eu vou ter um sistema com 3 incógnitas e 3 equações. E esse sistema sempre é possível, tá certo? É só resolver ele e encontrar A0, A1 e A2. Então, vamos fazer isso, pessoal. Ó. Então, vai acontecer o quê? Ó? Então, bora lá. Só organizar aqui, copiar isso aqui para ficar melhor. Então, ó, isso aqui, desse sistema, vai seguir o quê? Ó? P2 de x0. P2 de x0 não é A0 mais A1 x0 mais A2 x0 ao quadrado igual a y0.
P2 de x1 não vai ser A0 mais A1 x1 mais A2 x1 ao quadrado igual a y1. P2 de x2 vai ser A0 mais A1 x2 mais A2 x2 ao quadrado igual a y2. O sistema acima é possível e determinado. Pode-se mostrar que o sistema acima é sempre possível e determinado. Né? Para x0 diferente de x1, x1 é diferente de x2 e x0 diferente de x2. Certo, pessoal? Que é o caso aqui, né? Sempre essas variáveis independentes são sempre duas a duas distintas, né? Que é o caso. Então, resolvendo o sistema acima, a gente encontra os coeficientes A0, A1 e A2. Portanto, a gente determina o polinômio interpolador. Tendo o polinômio interpolador, a gente calcula o valor aproximado para x barra, para qualquer x barra entre x0 e x2. Deixa eu ver se eu coloquei x2 ali. Coloquei, isso. Certo? Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar um exemplo aqui do livro. Ah, o livro tem um outro melhorzinho. Esse aqui mesmo. O livro, ele traz um exercício, um exemplo aqui, que é o seguinte, ó. Ah, ele pede para determinar a função quadrática, né? Opa. Função quadrática, que seria o P2 de x, que se aproxima dessa função aqui, ó, f2 seno ao quadrado de x dividido por x mais 1. Né? E aí, ele dá a tabela. A gente não precisa calcular aqui, ó. Então, vai ser x e f de x. Então, ele calcula em 0, π sobre 6 e π sobre 4. Aqui vai dar 0, aqui vai dar meio, e aqui vai dar mais de 2 sobre 2. Opa, errei. 0, 0, com 3 casas decimais, 0,328 em 0,56. Certo? Então, vamos lá. Então, a gente precisa montar o sisteminha. Vamos lá. P2 de x0 igual a y0. P2 de x1 igual a y1. E P2 de x2 igual a y2, certo? Só lembrando que aqui a gente vai chamar P2 de x como sendo A0 mais A1x mais A2x ao quadrado. Certo?
Então, vamos substituir aqui, ó. Então, aqui, ó, o que a gente vai ter? P2 de 0 vale 0. P2 de π sobre 6 vale 0,328. E P2 de π sobre 4 vai valer quanto? 0,56. Então, agora é só resolver o nosso sisteminha, ó. Então, vai ser A0 mais A1 vezes 0 mais A2 vezes 0 ao quadrado igual a 0. A0 mais A1 π sobre 6 mais A2 π sobre 6 ao quadrado igual a 0,328. A0 mais A1 π sobre 4 mais A2 π sobre 4 ao quadrado igual a 0,56. Né? Da primeira equação, sai que o A0 vale 0. Certo? Portanto, o sisteminha se resume, o sisteminha que era 3 por 3 ficou agora 2 por 2. Ó, vai ficar A1 π sobre 6 mais A2 π ao quadrado sobre 36 igual a 0,328. E o outro, ó, A1 π sobre 4 mais A2 π ao quadrado sobre 16 igual a 0,56. Beleza? Bom, então usem aí a calculadora de vocês com 3 casas. Vamos fazer esse exercício aqui com 3 casas decimais. Então, vamos lá, vamos simplificar aqui, ó. Π sobre 6 vai dar π sobre 6 com 3 casas, vai ficar 0,524. Vezes A1 mais π ao quadrado dividido por 36. 0,274 vezes A2. Tudo isso igual a 0,328. Bora lá. Π sobre 4 agora, ó. Π sobre 4, 0,785 vezes A1, mais π ao quadrado dividido por 16, 0,617 vezes A2, igual a 0,56. E agora é só resolver esse sisteminha 2 por 2. Né? Tem alguns métodos diretos que nós podemos utilizar. Né? Pode ser por isolar a primeira e substituir na segunda, ou por Cramer, por determinantes, melhor dizendo, né? Que vai envolver Cramer. Por somar equações, o que você ficar melhor. Se achar melhor. Eu vou fazer por substituição. Vou isolar uma incógnita e substituir na outra equação. Então, vou isolar o A1 na primeira equação. Ó. Vou colocar aqui, ó. Isolando A1 na primeira equação, a gente vai ter, ó, A1 é igual a 0,328 menos 0,274 vezes A2 dividido por 0,524. Certo? Substituindo a equação acima na segunda, o que a gente vai ter? 0,785 vezes A1. Mas quem que é A1? Tudo isso daí, ó.
0,328 menos 0, eita, o negócio é chato, né? Fica apagando aqui. 0,274 vezes A2, dividido por 0,524. Aí continua a equação, a segunda equação, ó, mais 0,617 vezes A2 igual a 0,56. Agora a gente tem uma equação e uma incógnita, só resolver. Então, bora lá, ó. Tem na calculadora aqui, já vou fazer aqui o chuveirinho e dividir o resultado, dividir por isso, certo? Depois faz o chuveirinho aqui e o resultado dividir pelo de baixo. Vai ficar como? 0,785 vezes 0,328, tudo isso dividido por 0,524. Então, deu aqui, ó, 0,491. Já faz a regrinha dos sinais, vai dar menos. Vamos lá, 0,785 vezes 0,274 dividido por 0,524. Vai dar 0,41 vezes A2, certo? Vamos lá. Vamos somar aqui, né? Somar aqui não. Então, vai ser o maior ali, 0,617 menos 0,41. Deu 0,207 vezes A2. Igual. Esse 0,56 tem que subtrair 0,491. Um 0,56 menos 0,491. Então, ficou 0,069. 0,207 está multiplicando, passa dividindo. Então, dividido por 0,207, então vai dar 0,333. Se eu não errei nas contas, dá isso daí. Achei A2, vou substituir aqui, ó, para achar o valor de A1. Então, vamos lá, ó. Deixa eu copiar isso aqui. E cola aqui. Então, ficou 0,328 menos 0,274 vezes A2. A2 é 0,3333. Tudo isso dividido por 0,524. Portanto, A1 é igual, vamos fazer a continha, 0,328 menos 0,274 vezes 0,333, tudo isso dividido por 0,524. Então, se eu não errei nas continhas, 0,452. Portanto, opa, tá faltando, o A0 é zero, né? Portanto, o polinômio é o A0 que vale zero, mais, vou colocar assim, ó. Então, P2x é igual o A1, 0,452, x mais A2, que vale 0,333, x ao quadrado. Então, se eu não errei nas continhas, dá isso daí, né? Deixa eu ver aqui se eu errei. Dá isso aí mesmo, acertei. Então, vamos lá, ó.
Então, vamos usar o polinômio para calcular um valor aproximado, sei lá, para algum valor aqui entre 0 e π sobre 4. Vamos calcular o valor aproximado para π sobre 3. Π sobre 3. Bora calcular aí. Π sobre 3. Então, vamos lá, ó. Então, lá, vamos pegar x barra como sendo π sobre 3. Então, o que a gente vai ter? Que o valor verdadeiro pode ser aproximado pelo polinômio, certo? Então, vai ser igual a 0,452 vezes π sobre 3 mais 0,333 vezes π sobre 3 ao quadrado. Então, f de π sobre 3 é aproximadamente, bora jogar aqui na calculadora, 0,452 vezes π sobre 3 mais 0,333 vezes π sobre 3 ao quadrado. Então, aqui deu 0,839. Certo? Então, nesse caso, nós temos a função. E a gente pode sondar aqui quão próximo esse resultado aproximado está do resultado verdadeiro. Então, bora fazer isso, ó. F de π sobre 3 é igual, vamos voltar lá, 2 seno ao quadrado de x dividido por x mais 1. 2 seno ao quadrado de x dividido por x mais 1. Bora jogar aqui na calculadora. Se você for fazer essa conta na calculadora, certifique-se que sua calculadora esteja em radianos, tá? Porque o ângulo ali está em radiano. Vamos lá, então. 2 vezes seno ao quadrado, tá? 2 vezes seno ao quadrado, não sei se ele entende assim, de π sobre 3. Deixa eu ver se ele entende assim. Não não entende. E agora? Vou ter que colocar entre parênteses, eu acho. Só para garantir aqui que eu vou fazer certinho. Então, vamos lá. Abre parênteses. Seno. 2 vezes seno de π. Vamos abrir mais um parênteses aqui. Π sobre 3, tudo isso ao quadrado, dividido por π sobre 3 mais 1. Vamos lá, então o valor exato aqui com 3 casas é 0,7333. Né? Então deu uma diferença aqui, ó, um erro, o valor exato, né? Vamos colocar um módulo aqui, ó. O valor exato, 0,733 menos 0,839, que vai dar 0,733 menos 0,839 de 0,106. Então, esse foi o erro aí cometido. Beleza? Vamos ver essas coisas acontecendo aqui. Deixa eu abrir o GeoGebra aqui, ó.
Vamos lá, pessoal, ó. Então, eu vou colocar os pontos ali, que a gente trabalhou, né? Foi o ponto 00. Vamos colocar aqui, ó. A igual, deixa eu ver que se eu lembro a sintaxe. 0, 0, vamos ver se ele vai. Isso, reconheceu. B igual π sobre 6 não, π sobre 6 e 0,328. Π sobre 6 e não é esse aqui. E 0,328 e o outro ponto, π sobre 4 e raiz de 2 não, π sobre 4 e 0,56. Então, vamos lá, terceiro ponto. Π sobre 4 e 0,52, 56. Beleza? Então, a gente tem esses três pontos aqui, né? E a gente aproximou pela seguinte parábola, né? Então, vamos colocar aqui, ó, a aproximação, ó. Foi P igual, deixa eu achar aqui, ó, 0,452, que isso? H. P igual 0,452x mais alguma coisa x ao quadrado aqui. Deixa eu ver o que que era. 0,33. 0,333. Então, foi isso que a gente fez, pessoal. Ó, tá vendo? A gente tinha esses três pontos. A gente não sabe como que é o comportamento real da função. Então, a gente vai lá e aproxima por esse polinômio de grau 3. Então, tendo a expressão, eu consigo calcular um valor aproximado para qualquer valor entre 0 e π sobre 4. Deixa eu ver aqui. Acho que foi isso, né? Isso, 0 e π sobre 4. Nesse caso, a gente tem a função verdadeira. Então, vamos ver, vou plotar ela aqui para a gente comparar. Então, a função verdadeira era 2 seno ao quadrado de x, tudo isso dividido por, não lembro, x mais 1. Tudo isso dividido por x mais 1. X mais 1. Menor. Então, agora a gente, essa é a função verdadeira. Olha lá. Só que se a gente não tem essa função, não tem problema. Eu consigo obter um polinômio que vai permitir estimar. No caso, né, não tem essa função, o que eu faço? Uso o polinômio. É uma boa aproximação. Posso estimar qualquer valor entre 0 e π sobre 4. Agora as duas aqui ao mesmo tempo para você ver como elas estão próximas. Tá certo? É claro que tem um erro, né? Ó. Claro que tem um erro. Mas a gente consegue controlar esse erro. Tá certo? Então, beleza, pessoal. Vamos ver agora como que fica a questão do erro de truncamento. No caso do polinômio de grau 2, no caso da interpolação quadrática, né? Vamos voltar aqui. Vamos lá. Erro de truncamento. Para a interpolação quadrática, né?
Bom, o erro de truncamento vai ser, no caso da interpolação quadrática, vai ser bem parecido com o erro de truncamento para a interpolação linear, né? Então, primeiro, a definição é a mesma, né? A função erro vai ser a diferença entre o valor exato e o valor aproximado, né? E pode-se mostrar a fórmula do erro vai ser erro de truncamento vai ser x menos x0, x menos x1, x menos x2, vezes a derivada de ordem 3, dividido por 3 fatorial. Com ser um valor entre x0 e x2. Beleza, pessoal? Vamos usar, então, o erro de truncamento para avaliar qual seria o erro máximo cometido nessa interpolação aqui, ó. Isso aqui eu acho que vai ficar complicado, hein? Deixa eu ver. Eu vou ter que derivar 2 vezes. Não, não compensa não. Vai ficar muito feio essa derivada. Não, não vai ficar legal não. Abandona. Fica muito complicado aquela derivada terceira mesmo. Como é que agora isso, derivada terceira? Mas é isso, é possível, né? É possível estimar o erro. Deixa eu ver se eu acho algum exemplo da gente estimar o erro. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Ó. Vamos pegar esse aqui. Ó. Já faz ele completo. Vamos lá. Então, dada f de x igual 10x à quarta mais 2x mais 1, determine P2 de 0,15, né? Usando os valores de f de 0,1, f de 0,2 e f de 0,3. Ficou esquisito esse 3. 3. Então, aqui temos uma função quadrática. Vamos interpolar essa função, né? Esses pontos aí por uma função... Na verdade, não temos uma função quadrática, temos uma quádrica, né? E aí, uma função de grau 4, e vamos aproximar esses pontos por uma função de grau 2, usando uma interpolação quadrática, e vamos avaliar o erro cometido, o erro máximo cometido.
Então, bora lá. Primeiro, vamos calcular aqui, ó. F de 0,1 é igual a 10 vezes 0,1 a quarta, mais 2 vezes 0,1 mais 1. Trabalhar com três casas. Então, fica 10 vezes 0,1 elevado a 4, mais 2 vezes 0,1 mais 1. Com três casas decimais, dá 1,201. Calcular lá o F de 0,2 agora. Vai ser 10 vezes 0,2 a quarta, mais 2 vezes 0,2 mais 1. Então, vai ser 10 vezes 0,2 a quarta, mais 2 vezes 0,2 mais 1. Vai dar 1,416. E o F de 0,3, 10 vezes 0,3 a quarta, mais 2 vezes 0,3 mais 1. Então, vamos lá. 10 vezes 0,3 a quarta, mais 2 vezes 0,3 mais 1. Vai dar 1,681, certo? Então, a gente tem a nossa função tabelada aqui, bonitinha. Certo? X e Y. Então, é 0,1, 1,201. 0,2, 1,416. 0,3, 1,681. Então, vamos montar aqui o nosso polinômio de grau 2. Não é? A gente sabe que P1 de x0 é y0, P2, melhor dizendo, né? P2 de x1, y1 e P2 de x2, y2. Então, substituindo aí, vai ser A0 mais A1 vezes 0,1 mais A2 vezes 0,1 ao quadrado, tudo isso igual a 1,201. Vamos lá, A0 mais A1 vezes 0,2 mais A2 vezes 0,2 ao quadrado igual 1,416. A0 mais A1 vezes 0,3 mais A2 vezes 0,3 ao quadrado igual 1,681. Agora tem que resolver. Sisteminha aí, né? Vamos ver a melhor forma de resolver. Vai dar um pouquinho de trabalho. Então, ficou A0 mais 0,1 vezes A1 mais 0,1 ao quadrado. Então, 0,01 A2 igual a 1,201. Então, A0 mais 0,2 vezes A1 mais 0,2 ao quadrado, 0,04 A2 igual 1,416. A0 mais 0,3 vezes A1 mais 0,3 ao quadrado, 0,09 A2 igual a 1,681.
É. Qual que é a melhor estratégia agora? Essa equação 1, equação 2, equação 3. Ó, vamos fazer a equação 2 menos a equação 1 e a equação 3 menos a equação 1. A gente cai no sisteminha 2 por 2. Então, fazer 2 menos a equação 1 primeiro. 2 menos a equação 1, então vai ficar, ó, A0 menos A0, zerou. 0,2 menos 0,1 a 1, 0,1 a 1. Mais 0,04 a 2 menos 0,01 a 2 vai dar 0,03 a 2. 1,416 menos 1,201 dá 0,215. Beleza? Então, essa daqui foi a 2 menos a 1. E a de baixo aqui vai ser a 3. A3 menos A1. A3 menos A1, A0 menos A0, zerou. 0,3 A1 menos 0,1 A1 vai dar 0,2 A1 mais 0,09 A2 menos 0,01 A2 vai dar 0,08 A2. 1,681 menos 1,201, 0,48. Aí, ó. Certo? Caiu um sisteminha 2 por 2. Vamos resolver igual a gente resolveu o outro. Isolar o A1 na equação 4. Então, vai ser, ó, A1 igual a 0,215 menos 0,03 A2, tudo isso dividido por 0,1. Uma equação de 5, essa de 6, substituindo a equação 6 em 5. Que a gente vai ter, ó. Vou copiar ela aqui, ó. Então, vai ser 0,2 vezes A1. Mas quem que é A1? 0,215 menos 0,03 A2 dividido por 0,1. Agora continua a equação. 0,08 A2 igual a 0,48. Faz aqui a distributiva, lembrando de dividir por 0,1. Então, 0,2 vezes 0,215 dividido por 0,1 vai dar 0,43. Faz o jogo de sinal, dá negativo. 0,2 vezes 0,03 dividido por 0,1. 0,06 vezes o A2, continua com a equação. Vamos lá. 0,08 A2 menos 0,06 A2 vai dar 0,02 A2. 0,48 menos 0,47, 0,05. O A2, o 0,02 está multiplicando, passa dividindo. Então, fica 0,05 dividido por 0,02. Dá 2,5. Se eu não errei nas contas, dá 2,5.
Substituindo essa equação 7, o valor lá em 6, vou até copiar aqui de novo. E a gente vai ter 0,215 menos 0,03 vezes A2, que é 2,5. Tudo isso dividido por 0,1. Então, A1 é, vamos lá, 0,215 menos 0,03 vezes 2,5. Tudo isso dividido por 0,1. Então, se eu não errei nas contas, deu 1,4. Então, está faltando só o A0, né? Substituindo aqui na primeira equação, vamos lá. Então, substituindo 7 e 8 em 1, que a gente vai ter, vamos lá, A0 mais 0,1 vezes o A1, que é 1,4, mais 0,01 vezes o A2, que é 2,5, igual a 1,201. Então, 1 a 0 nada mais é do que fazer a conta, vai. 0,1 vezes 1,4 vai dar 0,14, né? Mais 0,14. Mais 2,5 vezes 0,01 vai ser 0,025, né? 0,025. Então, ficou A0 igual a 1,201 menos 0,025 menos 0,14. Então, A0 deu 1,201 menos 0,025 menos 0,14. Então, deu 1,036. Se eu não errei nas contas, né? Se eu não errei nas contas, deixa eu confirmar aqui de novo. É isso aí. Certo? Então, nosso polinômio interpolador, P2 de x é 1,036 mais o A1. Quem que é o A1? 1,4 x mais o A2. Quem que é o A2? 2,5 x ao quadrado. E aí, o exercício pedia para a gente calcular o valor aproximado de 0,15. Isso, 0,15. Então, vai ser 1,036 mais 1,4 vezes 0,15 mais 2,5 vezes 0,15 ao quadrado. Fazendo a continha, vai dar 1,036 mais 1,4 vezes 0,15 mais 2,5 vezes 0,15 ao quadrado. 1,036.
0,48. Se eu não errei nas contas, nessas continhas, né? Que são muitas continhas. Certo, pessoal? Bom, vamos calcular aqui o valor verdadeiro, né? Já que a gente tem a expressão aqui da função, né? 10, como que é? 10x à quarta, 2x mais 1. 10x à quarta, 2x mais 1. Vamos fazer aqui, ó, 10 vezes 0,5 à quarta, mais 2 vezes 0,15 mais 1. Então, deu 1,305, né? Então, deu bem próximo aqui. Isso eu não errei nas continhas. Deixa eu ver se eu errei nessas continhas aqui. Zero ponto um. Ok. Ok. É, não, tá certo, pessoal. Já conferi aqui, tá certinho. Beleza, pessoal? Agora, vamos ver qual é o erro máximo. Vamos supor que eu não tivesse, né? Ou vamos ver qual é o erro máximo que eu cometo ao aproximar, né, essa função de grau 4 por esse polinômio de grau 2. Então, a gente vai usar a expressão do erro, né? Então, o erro de truncamento é x menos x0 vezes x menos x1 vezes x menos x2 vezes a derivada de ordem 3, avaliada no ponto 6 sobre 3 fatorial, onde o c está entre o x0 e o x2, que nesse caso é 0 e 0,3, né? Vamos deixar assim por enquanto. Então, vamos lá, pessoal. A função é 10x à quarta mais 2x mais 1. Vamos calcular a derivada de ordem 1. Então, vai ser 40x à terceira mais 2. Calcular a derivada de ordem 2. 120x ao quadrado. E a derivada de ordem 3, que é 240x, certo? No nosso caso, o x ele está variando entre 0 e 0,3. Então, módulo de 240 vezes x vai ser menor ou igual que 240 vezes 0,3, certo? Para todo x aqui nesse intervalo. Então, o módulo de 240x é menor ou igual que 240 vezes 0,3. Vai dar 72. Beleza? Então, encontramos aqui um valor máximo para a derivada de ordem 3.
Então, vocês concordam que derivada de ordem 3 de C é menor ou igual que 72, certo? Portanto, o módulo do erro vai ser módulo de x menos x0, que é 0 é 0, né? Deixa eu ver, deixa eu confirmar, que eu não me recordo. No x0 é 0,1, 0,2, 0,3. 0,1 vezes x menos 0,2, x menos 0,3 vezes a derivada de ordem 3, dividido por 3 fatorial. Então fica assim, certo? Né? Isso para x variando entre 0 e 0,3, só para ficar claro. Então vai ser igual um módulo de x menos 0,1 vezes x menos 0,2, módulo de x menos 0,3, módulo da derivada de ordem 3, avaliada em 6. 3 fatorial é 6, né? Então, eu já vou tirar do módulo e vou colocar 6. Isso daqui é menor ou igual que módulo de x menos 0,1, módulo de x menos 0,2, módulo de x menos 0,3. A gente majorou a derivada de ordem 6. É menor ou igual que 72 dividido por 6. Certo? Que é igual módulo de x menos 0,1, módulo de x menos 0,2, módulo de x menos 0,3. 72 dividido por 6 vai dar 12. 12. Certo? E agora a gente precisa majorar esses fatores aí, ó. Se o x está variando entre 0,1 e 0,3, qual que vai ser o maior valor para quando que o módulo de x menos 0,1 vai ser máximo? Vocês concordam que vai ser máximo quando o x for 0,3? Porque aí vai dar 0,2, certo? Então, isso aqui é menor ou igual que 0,3 menos 0,1. Quando que x menos 0, o módulo de x menos 0,2 vai ser máximo, se o x está variando entre 0,1 e 0,3. Vai ser máximo, né? Tanto em 0,1 quanto em 0,3. Aí tanto faz, né? Bora lá, vou colocar 0,3 também. 0,3 menos 0,2. E agora? Quando que módulo de x menos 0,3 vai ser máximo para se o x está variando entre 0,1 e 0,3? Sim, 0,1, né? Então, 0,1 menos 0,3 vezes 12. Agora é só fazer a continha, né? Igual, que vai dar 0,2 vezes 0,1 vezes 0,2 vezes 12. Bora lá. Então, 0,2 vezes 0,1 vezes 0,2 vezes 12, que é igual a 0,048. Hum,
Tem uma coisa estranha. Caramba, e agora, hein? Ó, aqui, ó, deu que o erro máximo é de 0,048, mas o erro cometido aqui, ó, foi na ordem de, ó lá, ó, 1,305 menos 1,048, deu um erro que o erro está dando o módulo, né, do erro é 0,257, né? Tem uma coisa errada. Vai fazer esse cálculo aqui, ó, 1,036 mais 1,4 vezes 0,15 mais 2,5 vezes 0,15 ao quadrado. Ah, tá, errei aqui, ó. Não é. Depois vocês podem fazer a conta, não é 0,48. É 1,302, ó. Vou até refazer aqui, ó. 1,036 mais 1,4 vezes 0,15 mais 2,5 vezes 0,15 ao quadrado, é 302. Agora sim está mais coerente. Então, o erro aqui cometido foi 0,03, né? Agora está coerente. E aí, nos nossos cálculos aqui, ó, o erro máximo cometido que eu posso cometer é de 0,048, né? Então, está coerente. Né, ó, 0,003 é menor que o erro máximo, 0,048. Beleza? Então, usando o polinômio interpolador de grau 2 para aproximar essa função, em qualquer ponto entre 0,1 e 0,3, o erro máximo que eu vou cometer está aqui, ó, na ordem ali de 10 elevado a menos 2, né? Menor do que 5 vezes 10 elevado a menos 2. Beleza? Então, pessoal, é isso, né? Então, vou terminar a aula por aqui e até a próxima, pessoal.